Deve começar, acho que é em março, né? Não estou lembrado com a data. Mas vamos para a palavra, vamos para João, capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre a necessidade de nascer de novo. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa e ele vivia uma vida de pecado. E uma pessoa chegou para ele e ele vivia na prostituição, na homossexualidade. E uma pessoa chegou para ele e falou: você precisa de Jesus. E ele disse para a pessoa o seguinte: olha, eu nasci assim, por isso não tem jeito, eu sou assim. E a pessoa disse o seguinte: é por isso que você tem que nascer de novo. E durante 3 meses ele ficou lutando com essa palavra, nascer de novo. E diz ele que foi assim que ele abandonou o pecado, porque ele nasceu de novo. Queridos, não importa a raiz do pecado que você veio, a Bíblia diz que é necessário aos homens nascer de novo. Amém? Vamos lá para João capítulo 3, de 1 a 16, a 17, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, Nicodemos, um homem que conhecia a lei, era um doutor da lei, a Bíblia diz que ele era um doutor, ele tinha um grande conhecimento da lei, ele era fariseu, ele era mestre, ele era juiz, ele era um cara que conhecia tudo sobre Bíblia, ele era um verdadeiro Google, sabia a Torá praticamente de cor, ele conhecia tudo, tinha todo o conhecimento, ele praticava todo o conhecimento que tinha, cumpria todos os 613 mandamentos da lei mosaica, era um homem que andava na linha, se assim a gente poderia dizer. E esse homem, ele encontra Jesus e ele fala: mestre, você é da parte de Deus, porque ninguém faz o que você está fazendo se não fosse enviado por Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha todo o conhecimento, mas queridos, saber não é suficiente. Você pode saber tudo sobre Bíblia, você pode saber tudo sobre igreja, sobre religião, você pode ter todo o conhecimento, você pode praticar boas obras, você pode não ter dívida, você pode ter o seu nome limpo na Serasa, no SPC, você pode ser aquele que, se alguém consultar o crédito, vai dar 1000 na Serasa, você pode ser o perfeito, mas isso não é suficiente para ser salvo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Esse homem sabia de tudo, ele sabia que Jesus era realmente
o Filho de Deus. E queridos, ele viu os sinais, os milagres de Jesus. Olha, hoje nós vivemos uma época onde as pessoas estão caçando sinais e milagres. Mas sinal e milagre é apenas para apontar para Jesus. Porque um crente que vive atrás de sinal e milagre, ainda não entendeu o Evangelho. O crente ele tem que entender o seguinte, olha, o sinal e o milagre aponta para Jesus. Só aponta. Depois que você viu aonde ele está, isso não faz parte mais do seu interesse. É por isso que o crente não fica atrás dessas coisas. Aquele que foi salvo, aquele que aceitou Jesus, ele não fica correndo atrás dessas coisas. Porque Jesus é suficiente. O Evangelho é suficiente. Amém? Você crê nisso? O Evangelho é suficiente. Quando você recebe o Evangelho, você recebe Jesus, todas as outras coisas que Jesus prega e a palavra diz, acompanha o Evangelho. Então você passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E muitas das vezes a gente vê pessoas que estão nessa meninice. Fica correndo atrás de sinal, atrás de não sei o quê. Gente, isso é coisa de menino. O nosso negócio é entender onde Jesus está e buscar Ele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por isso que a nossa igreja, nós vivemos hoje o discipulado. Nossa igreja é uma igreja missional. Cada crente tem uma missão. E a nossa visão é discipulado, viver o extraordinário através do ensinamento de Jesus. Nós queremos que você chegue à maturidade do Evangelho. Olha, Nicodemos, eu acho interessante que Nicodemos, ele venceu uma grande barreira. E quando ele diz que Jesus era mestre, ele reconhece Jesus, que ele veio da parte de Deus. E ele vai encontrar com Jesus à noite. Os outros fariseus, eles estavam sempre ao lado de Jesus durante o dia, mas eles estavam ali sempre procurando algo para questionar Jesus. Não reconheciam quem era Jesus. E Nicodemos, depois de ver algumas coisas, ele viu que Jesus era mestre, tinha um grande ensino, que ele era enviado por Deus, porque ninguém podia fazer tantos milagres se Deus não estivesse com ele. Mas Nicodemos não foi atrás de um milagre. Ele foi atrás de Jesus. Interessante, né? É igual quando Jesus está no tanque de Betesda. Havia uma multidão ali procurando mover das águas. Se as águas se movessem, as pessoas estavam ali procurando mover. E Jesus estava do lado do homem, que era paralítico, coxo há 38 anos. Jesus do lado dele, ele caçando mover. Eu vejo um monte de paralítico hoje dentro das igrejas. Jesus está ali e as pessoas estão caçando movimento. Não é verdade? E as igrejas ficam fazendo movimentos, trazem grandes pregadores e aquela coisa toda, e as pessoas vivem de modismo, pinta a igreja de preto, bota lustre que é colorido e faz não sei o quê. Gente, o Evangelho não é isso. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não tem a ver com essas coisas. Olha, nós não precisamos atrair as pessoas são atraídas por Jesus. Senão nós sempre vamos ter que estar pintando e fazendo coisas diferentes para trazer pessoas. E nós não estaremos pregando o verdadeiro Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, porque o milagre é simplesmente para despertar o homem, para conhecer o seu Criador, mas milagre não é o primordial na vida do homem. Antes é preciso ele ter em mente que os milagres são a confirmação de Deus do que foi anunciado pelos profetas e por Cristo. E Jesus aqui no versículo 3 de João 3, ele diz: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, é um texto que dá um nó na nossa cabeça, né? O que é nascer de novo, pastor? Como eu vou nascer de novo? Nicodemos ficou pensando: como? Eu sou velho, minha mãe talvez já morreu, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como? Você vai entender daqui a pouco, nós vamos falar um pouco sobre isso. Como você pode nascer de novo? Agora eu queria que você entendesse uma coisa: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem gente que acha que judeu vai para o céu só porque nasceu em Israel. Vai não. Senão Jesus não teria dito isso aqui para um judeu. Jesus disse para um judeu que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, que conhecia toda a palavra, que praticava. Ele disse: aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus.
É por isso que eu não concordo muito com esse negócio de ficar botando bandeira de Israel na igreja. Gente, nós não somos judeus, nós não somos israelitas. Nosso negócio não é esse, nosso negócio é pregar o evangelho a toda criatura. A nossa igreja, a gente não se envolve nessas causas. Porque se o judeu precisa receber a pregação do evangelho lá em Israel, porque se ele não se converter, ele vai para o inferno. É o que Jesus está dizendo. Jesus disse para um mestre, um fariseu, um homem que praticava toda a lei, que ensinava a lei, Jesus diz: olha, na verdade te digo que todo aquele que não nascer de novo, ele está falando todo. Mas pastor, minha mãe é crente. Se ela nasceu de novo, ela vai para o céu. Agora, se você não nascer, você vai para o inferno. É o que Jesus está falando. Você tem problema, fala com Jesus. É por isso que o homem não pode continuar na prática do pecado. Porque o novo nascimento implica, gente, quando uma criança nasce, ela está no útero da mãe, ninguém viu. Hoje você tem imagem 3D aí, de ultrassom, aquelas coisas fantásticas. Mas mesmo assim, não traz a real imagem de que quando a criança nasce, que você olha para ela. É algo único. É uma nova vida. É um novo pulsar. É algo novo. É uma novidade. Até então ela está ligada dentro do útero da mãe, ela está ali. Ou seja, ela não está interagindo com o mundo, ela está dentro do útero. Agora, quando ela nasce, que vem, fala, né, deu a luz. Por quê? Porque a criança estava num lugar escuro, né? Aí quando nasce, vai para a luz. Então aquele que não nascer de novo, ou seja, novo nascimento, novidade, vida nova, tudo novo. Começa do zero, zerou. Tem que nascer de novo. É algo difícil, né? Porque é algo que começa pelo Espírito. Porque o novo nascimento não tem a ver, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Porque isso, nós vemos o seguinte: o homem que nasceu de Adão, ele nasceu da semente do pecado. O homem que nasce de novo, ele nasce do Espírito. É diferente. Eu e você, nós nascemos da semente de Adão, a semente do pecado. Mas quando nós nascemos de novo, pelo Espírito, nós nascemos agora pelo Espírito de Deus. É por isso que é uma nova vida. É por isso que aquela pessoa que vivia no pecado, aquele homem que vivia no adultério, ele nasceu de novo, ele já não tem mais o desejo de adulterar. Aquele que vivia mentindo, ele nasceu de novo, não tem mais o desejo de mentir. É por isso que nós falamos aqui, o pessoal pergunta: pastor, crente perde a salvação? Não, se ele nasceu de novo, ele não perde. Agora a gente tem um monte de gente na igreja que não nasceu de novo. Igual Nicodemos, igual os fariseus. Conhece o evangelho, conhece toda a lei, conhece tudo, são até boas pessoas. Não tem dívida, são gente boa, mas não nasceram de novo. Porque o evangelho diz que é necessário nascer de novo. Pastor, isso é difícil. Nicodemos falou, mas isso é muito difícil. É difícil, porque envolve algo que transcende aquilo que eu e você vivemos no mundo natural. Porque quando uma pessoa troca de time, o cara era flamenguista e se converte, vai para o Cruzeiro, uma boa conversão, né? O cara troca só a camisa, né? Agora, quando a pessoa nasce de novo, muda tudo, muda. Você já não vê os velhos hábitos, as mentiras, as dissensões. Você vê uma transformação na vida e na casa da pessoa. Isso é novo nascimento. Queridos, nesses anos de ministério, muitas pessoas já me falaram: pastor, o que a igreja fez com fulano? Vocês entraram na cabeça, chacoalharam, lavaram. Uma vez uma pessoa falando comigo sobre uma determinada pessoa, o vocabulário era muito palavrão, vocabulário terrível, e a pessoa se converteu em uma semana, o vocabulário mudou. Em casa, a esposa, para tentar consertar o marido e para influenciar os filhos, ela tinha colocado um cofre, e cada um falasse um palavrão, uma palavra fora, tinha que botar uma moeda. E a mulher, no dia do batismo dele, falou o seguinte: pastor, o cofre dele vivia cheio, eu tinha que esvaziar toda semana. Depois, como se converteu, eu fui caçar, só tinha uma moedinha lá dentro. Nasceu de novo. Há uma mudança de mentalidade. Queridos, Nicodemos, ele fica surpreso.
versículo 3, quando Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, os milagres, ele tinham a função de demonstrar aos homens que Jesus era o enviado. E Nicodemos, em momento nenhum, ele contesta o que Jesus fala. Quando Jesus fala sobre isso, ele está tão interessado que ele pergunta: Jesus, mas como pode ser isso, Jesus? Nicodemos não contesta, mas ele queria entender o novo nascimento. E eu confesso para vocês que durante muito tempo eu também quis entender o que é nascer de novo. E, gente, nesses quase 30 anos de ministério, eu já vi pessoas que eram usuárias de droga, que usavam muita droga, que se converteram e não foram para centro de recuperação e nunca mais usaram drogas. Já vi pessoas que roubavam, cleptomaníaco, né, como se diz, que se converteram e nunca mais roubaram. Conheci empresários que dava sempre um jeitinho na nota, um jeitinho nas coisas, se converteu, passou a ser 100% correto. Novo nascimento. Houve uma transformação. E Nicodemos aqui, ele começa a perguntar a Jesus, porque ele está preocupado, porque quando Jesus diz o seguinte: olha, quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. E ele, como judeu, ele já tinha como certo, porque o judeu se acha a elite. O judeu parece que tem um rei na barriga. Todo judeu é assim, gente. Eles se acham melhores do que os outros. Por quê? Porque nós somos a descendência de Abraão. Há uma promessa que veio de Abraão, Isaac e Jacó, e essa promessa nos persegue, ela nos segue. Nós somos o povo escolhido de Deus. E Jesus está dizendo para Nicodemos, o líder: se você, Nicodemos, sendo da descendência de Abraão, não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Aí pensa eu e você, que somos os gentios. Se para o judeu Jesus joga pesado, imagine para nós os gentios. Eu e você, nós temos que nascer de novo, queridos. Não tem outra coisa, não tem outra forma. Olha, Nicodemos, seguidor de um dos segmentos mais severos da religião judaica, e ele é informado por Jesus que ele não tinha direito de ver o reino de Deus. Para Nicodemos seria um absurdo. Cumpro toda a lei, sigo todo o ritual, sou fariseu, sou líder, sou da descendência de Abraão. E Jesus diz para ele: se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. E queridos, isso é para todos nós. É uma ordem para todos nós, e talvez você não fique tão preocupado. Você fala: mas pastor, Deus vai dar um jeitinho. O jeitinho de Jesus já foi dado na cruz. O jeitinho de Jesus se chama, o jeitinho de Deus já foi dado, é Jesus. Lá na cruz, Jesus, quando morre na cruz, ali Deus deu um jeito para que eu e você encontrássemos a salvação. Não há outro jeito a não ser através de Jesus. Mas João 5,47, Jesus disse: mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quando Jesus fala na necessidade do novo nascimento, Cristo demonstrou que ser judeu, fariseu, mestre ou religioso, não dá a ninguém o acesso, não dá direito ao acesso ao reino dos céus. Ser filho de crente não dá direito. Minha mãe é crente, pastor, minha mãe é da intercessão, meu pai é crente, minha família é dizimista. Meu irmão, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E aí, por que nós devemos passar pelo novo nascimento? É uma pergunta que talvez você se faça, né? O que é esse novo nascimento? O homem consegue nascer de novo sem a participação de Deus? Aí Jesus, em João 3,3, ele diz: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus, ele é muito taxativo. Se não for satisfeita essa exigência, não há como o homem ver o reino dos céus. A grande questão é: pastor, como é que eu sei que alguém se converteu? Meu irmão, ele nasceu de novo. Você conhece pelo linguajar. Lógico que durante, nós somos como criança, você nasceu de novo, você acabou de nascer. Vamos pegar aí, a criança acabou de nascer. E ela está aprendendo, não é verdade? A Manu, né Manu? Manu já vai para 10, né Manu?
a uma moça. Quando a Manu nasceu, ela precisou ser carregada no colo durante um bom tempo. Logo começou a andar. Depois começou a falar. E ela ainda depende dos pais. Lucídia ainda não deixou ela dirigir o carro. Não, Lucídia ainda não está dirigindo, não está. E ela já tem 10 anos. 10, né? 11. Eu vou em todo aniversário da Manu, eu esqueço. 11 anos. Queridos, não importa. Você nasceu, tem gente que chegou para a igreja, pastor, fulano se converteu, mas eu vi ele fazendo um negocinho errado ali. Meu irmão, criança nova ainda faz coisa na fralda. Não faz ou não faz? Primeiro ano você tem que botar fralda. Benjamin usa fralda até hoje. Não. Desde quando tem uma surpresa ali. Nasceu. E assim tem crente que, mas não é uma constante na vida da pessoa. Ela está em crescimento, em maturidade. Nós temos o processo nosso de santificação. O pecado já não faz mais parte da nossa vida, porque o nosso alvo não é mais a lei. O modelo é Jesus. Por que nós não seguimos a lei? Porque nós olhamos para o que é perfeito, nós olhamos para Jesus. Porque se eu for ficar olhando para adultério, morte, roubo, mentira, isso fica na minha cabeça. Agora, quando eu olho para Jesus, o perfeito, o meu modelo de vida é o perfeito. É por isso que o pecado não pode fazer mais parte da minha vida. Queridos, a salvação, ela não diz respeito a uma restauração moral, nem tampouco a uma restauração física, né? Se fosse assim, os homens de moral mais elevada não necessariamente precisariam nascer de novo. E aqui Jesus está diante de um homem que tinha uma moral extremamente elevada. Os fariseus eram muito respeitados em Israel. E Jesus disse para esse homem, cara, não importa o que você é, você tem que nascer de novo. Para esse homem foi realmente algo difícil. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era um dos mestres em Israel, Jesus disse no versículo 10. Era membro também do farisaísmo. E perante a sociedade, os fariseus eram considerados justos, mas apesar de todas as suas qualidades pessoais, moral, caráter, comportamento, ele precisava nascer de novo. Isso diz respeito a mim e a você. Os valores para o reino de Deus são totalmente diferentes. Todos os homens precisam do novo nascimento. Todos, eu e você. Ou seja, algumas pessoas procuram aprovação na religião, na sua origem, no comportamento, na moral, no caráter, na justiça própria, na justiça humana, nos sacrifícios, mas nenhuma dessas coisas promove o novo nascimento. O novo nascimento é algo espiritual. Aí você está perguntando, pastor, como é que eu posso nascer de novo? Eu sei que você está com essa dúvida, eu quero falar um pouco sobre isso. Versículo 4 de João 3, Jesus diz, quando Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus, com as suas respostas, ele muda totalmente as convicções de Nicodemos, porque Nicodemos ele acreditava porque por ser descendente de Abraão, ele tinha o direito ao reino. E às vezes a gente pensa isso, né? Sou uma pessoa tão boa, né? Eu tenho direito a isso. Mas nascer, o novo nascimento, ele tem a ver com a chegada de um novo ser ao mundo. É uma nova natureza. Porque quando nasce uma criança, como eu falei, essa criança ela é uma nova existência no plano da vida, né? Algo novo. E quando você nasceu da sua mãe e do seu pai, você nasceu da descendência de Abraão, da descendência do pecado. E quando você nasce do Espírito, você nasce da parte de Deus. É por isso que quando Jesus diz, né? Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água, ela simboliza a palavra de Deus. A água e o Espírito. O que a lei propunha ao homem, era impossível o homem alcançar por meio dela. Visto que a própria lei, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 3, ela estava enferma pela própria carne.
A lei somente ela serviu de tutor para levar o homem até Cristo. Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Quem estudou Gálatas com o pastor Jonathan aprendeu isso daí. Ou seja, a lei sempre apontou a necessidade da circuncisão do coração do homem. Mas a circuncisão de Cristo, que Cristo faz em nós, Ele implanta a lei de Deus no nosso coração. Olha, as tábuas que foram entregues a Moisés não operou a transformação necessária no coração do povo, visto que eles ainda precisavam que Jesus viesse. E Jesus ele pergunta a Nicodemos: como você não sabe disso? Você é mestre, porque tanto Ezequiel já aponta sobre isso. Ezequiel 36, 25 diz assim: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Queridos, nascer da água é o mesmo que nascer da palavra. Jesus é o verbo de Deus, ou seja, Jesus é a palavra encarnada. João 1, versículo 14. Sobre isso, Paulo, lá em Efésios 5, 26, ele diz: para santificá-la, purificando com a lavagem da água pela palavra. Só a palavra de Deus, a palavra de Jesus, tem poder de produzir um novo nascimento em nós. Jesus, em João 7,37, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, queridos, quem é que nasceu de novo? É algo que só pode ser produzido pela fé. Não tem outra opção para você nascer de novo. Você tem que crer que você precisa. A fé ela opera da seguinte forma: você acredita que você é incapaz, você crê que Jesus é suficiente, você crê que através dos seus esforços você não pode chegar até Deus, e você crê que Jesus é suficiente. Você crê que nenhuma obra das suas mãos pode fazer com que você seja salvo. É assim que funciona o Evangelho. Porque quando você chega para Jesus e fala: Jesus, olha, eu tenho guardado todos os seus estatutos. O jovem rico chega para Jesus e fala: Jesus, eu tenho cumprido tudo. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele jovem e fala: rapaz, você é bom, vai, vende tudo e segue-me. Ele não confiou na palavra de Jesus, ele confiou nas suas obras. O ladrão na cruz tinha nada a perder, né? Mas eram dois ladrões, um achou que ainda tinha, e Jesus disse: aquele que segurar a sua vida vai perder ela, mas aquele que entregar esse vai salvar. Um ladrão na cruz disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. O outro disse o seguinte: me faz descer daqui que eu quero viver ainda essa vida. Um foi salvo, o outro não foi. Um confiou que Jesus era suficiente, o outro acreditou que poderia ter uma vida fora da cruz. O que morreu na cruz acreditou que na cruz ele tinha vida. É por isso que o Evangelho diz respeito ao que Jesus fez. Queridos, há uma distinção clara entre o nosso nascimento e o novo nascimento. Enquanto o novo nascimento é por meio de Jesus, aquele que decorre do nosso nascimento físico, ele é por Adão. Através do novo nascimento, o homem adquire a natureza divina, enquanto através do nascimento, o homem adquire a natureza decaída de Adão. O nascimento do homem natural está vinculado a Adão, a natureza adâmica, e o novo nascimento, a natureza de Cristo, o último Adão. O novo nascimento dá origem a um novo homem, ou ao homem espiritual, e o nascimento dá origem ao velho homem, ou ao homem carnal. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O novo nascimento, o nascer da vontade de Deus por meio da água e do Espírito, esse é o nome espiritual. Todos os homens que nasceram de Adão são plantas que Deus não plantou, eles são frutos do pecado.
E a Bíblia diz que eles estão destituídos da glória de Deus. Agora Jesus diz: as plantas que o Pai planta são aqueles que creem em Cristo, e estes não serão arrancados, permanecem para sempre. Quem nasce de novo não perde a salvação. Agora quem nasceu só da carne, esse não poderá ver o reino dos céus. O novo nascimento, ele é diferente do nascimento que vem do ventre materno, que só produz homens carnais. E nós vamos encontrar pessoas boas, mas que não podem ver a Deus. E Jesus, quando fala para Nicodemos, ele fica confuso, ele fala: mas como pode ser essas coisas, né? E Jesus, ele diz, como está em Jesus cita Eclesiastes 11:5, né? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. O novo nascimento é algo produzido pelo Espírito. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero orar, eu queria que você baixasse a sua cabeça e que você fizesse uma pergunta muito sincera a você. Você nasceu de novo? Ou você tem tentado receber a salvação pelos seus próprios méritos? Jesus, quando ele fala sobre o novo nascimento, ele fala sobre um aspecto extremamente importante, que é a fé. Isaías 53, versículo 1, o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Queridos, a pregação de Jesus, ela foi clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele se compara, quando ele está falando com Nicodemos, ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando você vai lá para o texto de Números, no capítulo 21, quando os homens, eles estavam murmurando, reclamando, estavam em pecado, e aqueles homens estavam perdidos, e aqueles homens, eles já estavam morrendo, e Deus diz para Moisés o seguinte: olha, faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca e põe ela no alto. Todo aquele que olhar para a serpente será salvo. Ele não diz que aquelas pessoas tinham que pagar alguma coisa. E se nós formos comparar, queridos, aqueles homens, eles estavam morrendo, né, por causa da serpente. A praga das serpentes, ela foi consequência direta do pecado do povo. E a salvação para aqueles que foram picados pelas serpentes estava na palavra de Deus anunciada a Moisés, era pela fé. Aquele que olhar para a serpente, ele vai ser curado. A serpente de metal, ela foi erguida por ordem divina, e bastava um olhar para que o favor de Deus fosse alcançado. E será que o que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés diz isso para o povo. Ele diz: olha, todos que forem mordidos, basta olhar para a serpente. João 3,15, Jesus diz: da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Salvação é para quem crê, não é pelas suas obras, mas é você crer que Jesus é suficiente. O novo nascimento é a condição para ver o reino de Deus. E se você ainda não nasceu de novo: pastor, como é que eu sei que eu nasci de novo? Meu irmão, se você vive a vida de pecado, se não houve mudança na sua vida, você não nasceu de novo. Eu queria te convidar, enquanto os nossos irmãos vão cantar, queria convidar a igreja a ficar de pé. Você fechasse os seus olhos e começasse a examinar a sua vida. Se você morrer hoje, você nasceu de novo? E queridos, todos nós vamos morrer. Todos. Daqui a alguns anos, daqui a 100 anos, a menor das criancinhas não estará mais aqui. E o que vai fazer a diferença para mim e para você é se nascemos de novo. Não é se você foi um bom religioso, não é se você foi dizimista, não é se você frequentou a igreja, isso não vai importar. O que importa é se você nasceu de novo. É se você tem Jesus como o autor e consumador da sua fé, se você crê que Jesus é suficiente.
O que importa é se você crê que o que foi feito na cruz foi suficiente para você. É por isso que é pela fé. Pela fé eu acredito que, independentemente das minhas obras e do meu pecado, Jesus ele vai me receber como eu sou. Não importa como você é, não importa como as pessoas te conhecem, nada disso importa. O que importa é que na cruz Jesus pagou um preço. O que importa é que Jesus, ele fez o que era necessário. Porque lá em João, você fala, pastor, como isso? João 3,16 explica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está condicionada a crer que Jesus é suficiente. E eu quero te convidar nessa noite. Talvez você fale, pastor, eu preciso largar as drogas. Querido, se você nascer de novo, as drogas não farão parte mais da sua biografia. Pastor, eu preciso largar o pecado, eu tenho esse desejo, aquele desejo pecaminoso. Se você aceitar Jesus, se você receber Ele como seu Salvador e nascer de novo, o pecado vai ser extirpado da sua vida, vai ser um acidente, não mais uma prática diária. Às vezes nós estamos tentando mudar a nossa natureza, mas a natureza adâmica ela não muda. A natureza adâmica ela está condenada. Só o Espírito, só o homem que nasce de novo. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que entendeu a mensagem e que entende que precisa nascer de novo, eu quero te convidar para sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que eu quero orar com você.